Você é o tipo da pessoa que quando pega uma garrafa dessa, com uma rolha de pressão, chama essa bebida de champanhe? Você não faz noção da diferença entre champanhe, espumante e frisante? Então, fica aí que depois da vinheta eu vou te explicar tudo isso. Olá, tudo bem? Se você não me conhece, sou o professor Everson. Há 30 anos venho mostrando aos meus alunos a química no dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre os métodos de produção do espumante. Só que antes, vamos aprender a diferenciar frisante de espumante e champanhe. Então, nem toda bebida que tem essa rolha aqui, ó, é espumante. Não vai errar por aí. Vai ter Réveillon hoje, daqui a pouco, não vai errar, hein? Olha lá. Bom, mas antes disso, deixa eu te pedir uma coisa. Você já é inscrito no canal? Então aproveita, inscreva-se no canal. Taca o dedo aí no botão vermelho, clica no sininho e nos acompanhe durante o próximo ano. Mas vamos lá. Primeira coisa, vamos estabelecer diferença. O vinho frisante é o vinho, vamos colocar assim, o vinho que só tem um processo de fermentação. Então é um vinho com menos gás. Ele tem uma menor quantidade de gás. Quando comparado, lógico, com o espumante, quando comparado com a champanhe, ok? O espumante e a champanhe passam por dois processos de fermentação. Qual que é a diferença? A champanhe é um espumante que é produzido na região de Champagne, que fica no nordeste da França. Então presta atenção, se o teu espumante foi produzido nessa região, foi produzido na região de Champagne, na França, então tudo bem, você pode chamar de champanhe, mas esse daqui, na minha mão, ele foi produzido na Espanha, então não foi na França, não foi na região de Champagne, então esse daqui é um espumante, ok? Bom, se você não sabe, a região de Champagne na França está aqui no mapa, ó. Então ela fica postada aqui, próxima aqui à região de Paris, ok? E essa observação, só os espumantes produzidos aqui podem ser chamados de champanhe. É que nem aqui no Brasil, né? Queijo canastra é o que é produzido na região da Canastra, em Minas Gerais, tá? É a mesma coisa. Parece queijo de canastra para todo quanto é lado, mas é definido só naquela região. Champanhe, só nessa região. Beleza, Everson. Mas como que isso é feito? Como que isso é gerado? Então vamos lá. Primeira coisa é a colheita da uva. Dependendo do tipo de uva, é um tipo de espumante que você vai produzir, ok? As uvas são colhidas no verão. E se o dia está muito quente, a colheita é feita no período da noite. Isso para preservar as uvas sempre frescas. Depois vem o desengasse. Você fala, pronto, começou a aula de química. Palavra difícil. Não, não é. É que, na verdade, engaço, não sei se você sabia, é aquela estrutura do cacho da uva. Então, na verdade, o desengasse é tirar a uva do cacho. Como que é feito isso? Lógico, atualmente as fábricas fazem isso mecanicamente. Então, é uma máquina com uma estrutura helicoidal, tá? A uva vai passando ali, vai soltando os gomos. Aqui você percebe perfurações aqui dentro. Os gomos vão caindo. E a estrutura, o engaço, é separado. Por que eu não posso usar isso na hora da produção do espumante, do vinho, do espumante? Porque o engaço, ele tem uma substância chamada tanino. E o tanino, ele dá um sabor diferenciado para o vinho. E
aí já começa a diferença entre aquele monte de marca de vinho que você conhece lá, do vinho de R$ 1,99 ao vinho de R$ 1.000. Você já vai vendo a diferença onde fica. Depois vem a adição do SO2, do anidrido sulfuroso. O anidrido sulfuroso, ele é um aditivo conservante. O que ele faz? Ele provoca uma reação com o oxigênio que está no meio, tirando esse oxigênio. Então veja, ele vai impedir o crescimento de micro-organismos aeróbicos. Então só vão ficar os micro-organismos anaeróbicos, que vão ser fundamentais depois no processo de fermentação. Então, adição do anidrido sulfuroso. Olhando aqui o rótulo, tá? Lendo aqui no rótulo, tá escrito, ó, contém conservante anidrido sulfuroso, INS 220, que é o código da Anvisa no Brasil para esse tipo de conservante, esse tipo de aditivo. Depois vem a prensagem. E toda vez que a gente fala em prensagem de uva, você sempre imagina essa cena, né? As pessoas num barril pisando nas uvas. Olha, no começo até era assim, mas ultimamente, lógico, são máquinas, tá? Essa prensagem é feita por equipamento, não tem ninguém pisando em uva não, fica tranquilo. Aí vem a clarificação, a chaptalização. A chaptalização é adição de sacarose. A sacarose é um açúcar, tá? Que vai gerar o teor alcoólico. Em geral, o teor alcoólico do espumante é de 11%. A gente fala 11 graus GL, tá? Que na verdade a gente poderia até escrever aqui 11% em volume. Essa é a média aí do teor alcoólico dos espumantes. Esse tem 11%. Depois vem a primeira fermentação. E na fermentação, o que vai acontecer? Os açúcares vão se transformar em álcool, gás carbônico e energia na forma de calor. Lembra que a reação de fermentação, lembrando agora a reação química, né? É uma reação usada para gerar energia, para gerar calor. Isso começa a ocorrer naturalmente nesse momento do processo. Aí vem o chamado corte ou assemblage, que é quando se faz uma mistura de variedade de uvas, tá? Nesse processo é quando você começa a definir o tipo de espumante que você vai gerar. Então, quando vem aqueles nomes, né? Por exemplo, Brut Cuvée, que está escrito aqui nessa garrafa, estou com a garrafa aqui na mão. Então, é o tipo de uva que tem nessa produção aqui, tá? Aí vem a adição do licor, o licor de tiragem, que é uma mistura de açúcar com vinho já, que serve para quê? De novo o açúcar. Ele vem aí, é um xarope, que serve para fazer a segunda fermentação. E a segunda fermentação é a etapa do processo. E essa segunda fermentação, lembra? Quando a gente falou em frisante, era uma fermentação só. Aqui eu estou falando de espumante, tem a segunda fermentação. Essa segunda fermentação, ela pode ser feita por dois métodos. Ou é o método Champenoise, ou chamado método tradicional, tá? Que é um método onde a fermentação é feita dentro da própria garrafa. Então a bebida ela é envasada, ocorre a fermentação, só que essa garrafa ela vai ficar ali por um tempo, ela vai ficar girando e sendo inclinada. Para quê? Para depois ser retirado aqui da garrafa o resíduo do fermento, tá? Tempo de maturação de 12 meses, de 1 ano a 6 anos. Característica desse processo: bolhas mais finas, bolhas mais delicadas, um sabor, né, uma aromatizagem mais complexa e, logicamente, um preço maior. Aí você começa a entender a diferença das coisas, né? E o outro método, que também é desenvolvido na França, que é o método Charmat,
que é um método que foi feito exatamente para quê? Para produzir grandes quantidades. Então, para gerar grandes quantidades de espumante, tá? Então, nesse método, a segunda fermentação não é feito na garrafa, é feito num tanque de aço inox. Depois, a estrutura ela é totalmente fechada e o tempo que ele fica ali no tanque depende exatamente do tipo de espumante que você quer gerar, mas é muito mais rápido que o método anterior. Conclusão: vai ser engarrafado líquido, tá? Tem que ser um ambiente para não perder o gás, para não perder a pressão, porque ela não foi gerada dentro da garrafa. E o espumante desse processo, ele tem bolhas maiores, um aroma mais fresco e, obviamente, um preço menor, porque foi gerado numa situação, vamos dizer assim, em maior quantidade. Então você entende a diferença dessas bebidas e conhecer um pouquinho aí sobre o método de proteção, de produção. Nossa, é que eu tô olhando para a garrafa de vinho aqui, eu já tô pensando em abrir ela e tô falando besteira. Produção do espumante. Maravilha, tranquilo. Faz uma coisa, você gostou desse vídeo? Você aprendeu bastante? Escreve para mim. Põe aí, nunca se esqueça de terminar lá com o teu comentário dizendo se você aprendeu ou não. E se você conhece aquele amigo que adora um espumante e vive chamando de champanhe, manda o vídeo para ele e ele nunca mais vai fazer essa confusão. Maravilha? Então, enquanto você fica aí fazendo comentário, eu vou abrir essa garrafa de espumante e degustar um pouquinho. No mais, sucesso!